Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, segunda-feira, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET, o seu Esporte na TV, o seu encontro diário do esporte para falar muito de futebol, muito de esporte, muito de categoria de base. Vamos falar de uma equipe tradicional do futebol amador aqui da cidade de Novo Hamburgo. Vamos falar, claro, muito da vitória do Esporte Clube Novo Hamburgo. Jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo venceu ao São José, um rival muito difícil nos últimos anos para o Esporte Clube Novo Hamburgo, um duelo metropolitano. O Novo Hamburgo venceu o São José por 1-0 com aquele gol do Héctor Bustamante aos 34 do segundo tempo. Aleluia, o primeiro gol de um atacante do Esporte Clube Novo Hamburgo dentro do Gauchão 2019, resultado que coloca o Novo Hamburgo dentro do chamado, não somente dentro do chamado G8, no G4 do Gauchão, claro, dependendo do jogo de hoje à noite, Pelotas e Clube Esportivo Aimoré. Nos jogos da dupla Grenal, o Grêmio com aquele misto quente jogando ontem à tarde em Pelotas, empatou 0-0 com o Brasil de Pelotas. O Grêmio segue na liderança do Campeonato Gaúcho, agora 4 pontos na frente do segundo colocado, que é a equipe do Internacional. O Internacional assumiu a vice-liderança após vencer ontem o Caxias pelo placar de 2-1 no Gigante da Beira-Rio. Lembrando que hoje à noite, jogo que complementa a rodada às 20 horas, daqui a alguns minutos, na Boca do Lobo, em Pelotas, teremos o jogo do Pelotas contra o Aimoré, a reedição das duas equipes que participaram e subiram da divisão de acesso do futebol gaúcho do ano passado para a primeira divisão. Mas quem está conosco sabe muito de futebol, é um dos grandes treinadores do futebol gaúcho, está aqui conosco, aqui à minha direita e à esquerda do seu vídeo. Primeiramente, eu dou boa noite ao Benhur Pereira. Muito boa noite, Benhur. Boa noite, Daniel. Prazer estar de novo aí. Tirei umas férias, né, do tempo que eu não vim aqui. Agradeço pelo convite e estamos aí para falar em futebol. E um abraço pro Tuca. Tuca é do meu tempo ainda de jogador. Seja bem-vindo, Benhur, e seja bem-vindo ao Clóvis Chu, para o pessoal de casa, o Clóvis Tuca. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Daniel. Boa noite, Benhur. Boa noite a todos. Satisfação voltar ao programa na TV, esporte na TV, né? E desejar um bom ano aí para todos aí. E vamos falar um pouquinho de futebol aí, né? Que a gente acha que entende um pouco, né? É verdade, o Clóvis Tuca que segue como presidente aí do Esporte Clube Americano do bairro Canudos, aqui de Novo Hamburgo, e também já se preparando para a organização da Lifesa 2019, Clóvis. Isso aí, cara. Fui reeleito de novo, mais um mandato lá de 2 anos no americano. E continuo presidente da Encosta da Serra também. Inclusive amanhã a gente tem uma reunião de diretoria para projetar esse ano de 2019 aí. E bem provável agora no dia 25 a gente tenha a primeira reunião do ano, com alguns clubes novos entrando aí. Acredito que vai ser um ano bem movimentado aí na Encosta da Serra. Quantas equipes, Clóvis, irão participar desse ano? Já tem mais ou menos uma ideia? O objetivo nosso é ter 14 clubes, né? Aí categorias vai depender de cada clube quanto vai entrar, né? Esse ano a gente tem como novidade que eu já posso dizer, o Pinheiros de Itaquari está entrando com 6 categorias, né? O retorno do Pinheiros aí? Não, o Pinheiros nunca jogou em Costa da Serra. Aliás, o retorno do Pinheiro ao cenário do futebolístico, porque na Lifesa não tem participado, aliás. Não, nunca disputou a Lifesa. Eu me recordo que o Pinheiros, muitos anos atrás, jogou a segundona gaúcha. Isso, o Pinheiros é do meu tempo de amador ainda, né, cara? Grandes jogos lá em Itaquari. E o Grêmio também, o Grêmio esse ano vai disputar em Costa da Serra com a seleção, né? Não é a equipe principal do Grêmio, mas são equipes fortes, que são a seleção que treinam ali no Cristal, cara. E isso para em Costa da Serra é muito bom, é ótimo a presença do Grêmio, independente de qual time que venha jogar, cara.
temos aqui no Esporte na TV de hoje 2 meio-campistas dos anos 80, tô certo, Benhor? Verdade. Bons tempos, né? Dois Bons tempos. meio-campistas Mas aí. faz tempo, né, Tuca? De épocas ali dos anos 80 do Esporte Clube Novo Hamburgo, eu me recordo que o Clóvis era centro-médio. Eu era volante. 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 Hoje o volante, né? Mais ou menos a mesma posição do Benhur Benhor, também hein? era Mesma volante, posição, né, Benhur? Mas O Benhur é mais novo que eu, né? Não muito também, mas é mais novo que eu. Eu me lembro que eu ainda era base e o Tuca era do profissional. Então a gente às vezes treinava junto. Eu acho que nós chegamos a trabalhar junto no profissional, né? Não. Acho no profissional não, aí o Tuca já tinha... Nos E tempos Eu já do tinha do parado, Santa cara, porque Rosa, lá. a minha jornada no profissional foi curta, né, cara? Eu comecei em 79 e em 82 eu parei. eu muito subi problema de profissional, lesão, né, cara? subi no Muita profissional lesão, muita 84, que era até o Geninho, que era goleiro, virou treinador do Novo Hamburgo. E Aí eu é subi treinador até hoje, né? a treinador até hoje. é um... Geninho faz grandes campanhas, principalmente na Série B, tem vários acessos aí, Sim. né? Benhur, como é que tu analisas, não sei se tem acompanhado aí as rodadas do Campeonato Gaúcho, nesse final de semana aí, o Internacional vencendo agora, encaixando a terceira vitória consecutiva, o Grêmio com uma equipe mista, foi treinado ontem pelo auxiliar, o Vitor Hugo Signorelli, já que o Renato está concluindo o curso da CBF, e aqui no Vale, a dupla do Vale, o Novo Hamburgo e o Clube Esportivo Aimoré, dentro do chamado G8, aliás, no próximo final de semana, teremos o clássico do Vale, Aimoré e Novo Hamburgo. Na verdade, esse ano tem um diferencial, assim, tirando o Grêmio, são poucos gols no campeonato, né? As equipes é 0-0, 1-0, 2-1, dificilmente tem um placar elástico, as equipes estão jogando de maneira extremamente, né, reativa, né, se precavendo, principalmente questão defensiva, até porque 11 jogos, né, tu tenta errar o menos possível. Surpreendente para mim, é uma equipe que investiu muito alto, que é o Veranópolis, né? Agora joga 4 jogos, 3 fora, 1 é o Grêmio na Arena, quer dizer, tem 3 pontos, né? Dificuldade. O São Luís, para mim, era um dos que mais tinha assim, qualidade em elenco, também está tendo dificuldade, até porque não consegue também fazer gols, né? Avenida, né, que tem toda uma base, que disputa uma Copa do Brasil também com dificuldades. E o Brasil de Pelotas, não vou nem falar, né, que o Brasil é uma equipe de Série B de brasileiro, com um nível de investimento muito mais alto que os outros, né, tá nessa dificuldade. Surpreendente, a Aimoré, eu acho que é um adversário que conseguiu, eu falo muito com o Gelson, e conseguiu dar um up, principalmente vencendo fora o Brasil, né. E o Novo Hamburgo, uma ótima campanha, né? O Novo Hamburgo consegue se manter entre os 4, até de uma maneira assim tranquila, né? Mantém um jogo firme, isso é importante no gauchão. Agora, eu acho que quando chegar ao final aí nós vamos contar, principalmente os gols do ano passado para esse ano, nós vamos ter meio surpreendente, assim, eu acho que as equipes chegaram a um ponto de dizer assim, ó, nós vamos jogar 11 rodadas, nós vamos jogar para não perder, né? Tirando o Grêmio, que é um outro nível. Não tomar, né? É um outro nível o Grêmio, né? É que 11 jogos, né, Tuca? Quer dizer, tu tem ali, tomou 3 pancadas, Competição curta, né? Tomou 3 pancadas, já Jogar tá. para não perder e vai lá, faz um golinho. Eu tava falando pro Daniel agora, o Campeonato Catarinense hoje ele tem 11 rodadas até terminar o campeonato. Aqui no Rio Grande do Sul tem 4 rodadas, né? Lá são 10 equipes, turno e retorno, né? Então são 18 jogos, né? É verdade, a questão do calendário também, Benhur tem também a questão do calendário que as equipes do Avenida e do Brasil de Pelotas estão passando uma certa dificuldade dentro do Campeonato Gaúcho, mas estão jogando concomitantemente a Copa do Brasil. O Avenida, uma grata surpresa, tirou o Guarani de Campinas e o Brasil de Pelotas tirou o Tubarão lá em Tubarão. As duas equipes envolvidas no cenário nacional, assim como a equipe do Juventude e também do Ipiranga de Erechim, o Ipiranga que concomitantemente joga o acesso. O Ipiranga já teve problema na estreia do acesso, né? Tomou 3-0 do Esportivo, né? Isso é meio assustador, até porque consegue passar na Copa do Brasil e principalmente financeiramente é interessante, né? O Tubarão é o último colocado do Campeonato Catarinense, surpreendentemente, até porque também tem um nível de investimento muito alto em relação a... Inclusive jogou a Série D ano passado, o Tubarão estava no grupo do Novo Novo Hamburgo. E joga Hamburgo. esse ano de novo, Joga esse ano de novo.
Mas aquela questão, o Maninho foi criticado até porque botou a equipe reserva contra o Grêmio na arena, né? Parece meio assim, ó, nós não vamos ganhar mesmo, então vamos dar uma economizada para vencer. E ganharam no último minuto, quer dizer, isso vale para o clube 600 mil reais a mais, sem contar que vai enfrentar um Corinthians, né? Quer dizer, bota o nome do Avenida, né? Bota o nome do Avenida e principalmente a nível nacional. Agora tem que tomar cuidado, né? No Campeonato Gaúcho, porque agora caiu a diferença para o Brasil, 2 pontos, né? É verdade, muito equilíbrio. Logo em seguida vamos falar dos resultados e também da classificação do Campeonato Gaúcho. Clóvis, como é que você vê esse começo aí de gauchão? Começo, na verdade, já estamos na segunda, na chamada, entre aspas, segunda parte aí da primeira fase do Campeonato Gaúcho, a primeira fase que é um turno único, e já foram desdobradas 7 rodadas. É uma competição curta, né, e perigosa aí porque é só clubes grandes, vamos dizer assim, tradicionais, né? Aí. Para te ter ideia, é lamentável se um Brasil venha cair para uma Série B de um gauchão, né? Mas eu não sei como é que os clubes aceitam jogar um campeonato gaúcho num turno só. Eu acho que tinha que ser uma competição um pouco mais prolongada, cara, que nem o Benhur falou em Santa Catarina, é turno e retorno, né? Tu pode iniciar mal a competição e tu tem o tempo para te recuperar, né? E no gauchão, não, o Brasil... Na verdade, são 10 equipes em Santa Catarina, né? Mas tu joga 18 jogos, 18 né? Tu jogos, joga em né? casa e fora contra o mesmo adversário, né? Imagina se nós conseguíssemos fazer aqui, tu ter o Inter em casa e o Grêmio em casa a nível financeiro, né? Isso financeiramente Pedro, tu seria o consegue ideal, abrir a né? imagem aí, faz favor? Seria muito bom para os clubes do interior pegar a dupla Grenal em casa, né? 2 jogos em casa, Com certeza, cara. a questão de fazer caixa também, né, Clóvis? Infelizmente, os clubes precisam disso aí, necessitam, né, cara? Eu participei de uma reunião agora, entrei de gaiato lá na federação, que eu fui para a reunião de juvenil lá, né? E aí, antes da reunião, teve uma reunião dos clubes profissionais lá sobre a liberação da cerveja nos estádios, né? E aí todos os presidentes de clubes estavam lá. E aí a gente vê a conversa do pessoal lamentando a falta de vender uma cerveja no estádio. Aí tu imagina o resto. Isso é até meio estranho, né, tu, com essa questão, Daniel, da cerveja, porque tu vai na arena do Grêmio, o pessoal toma cerveja ali na frente, tá lotado, as pessoas fazem churrasco. Eu tenho vários amigos que são ali do Grêmio. Eu acompanho muito o Esporte Clube Novo Hamburgo no estádio do Vale, até o portão de entrada, o pessoal toma cervejinha tranquilamente, na arena, estranho, falasse, né? No Beira-Rio também, na volta. O pessoal entra pronto lá para dentro, né, cara? Então, se tiver que aprontar alguma coisa, o pessoal vai aprontar igual. E o Clóvis, às vezes que eu consigo acompanhar um americano, também já é uma tradição do torcedor tomar aquela cervejinha e acompanhar o seu jogo aí. O americano não tem esse problema de não poder vender, né, cara? E é uma coisa que ajuda muito financeiramente o clube. Ajuda os clubes nesse sábado sentido. De tarde, hoje no americano, e a maioria dos clubes da várzea aí, aluga o campo com o objetivo de vender a sua cerveja, que é o que vai dar um rendimento financeiro para melhora bastante. Melhora a questão da receita. E o clube profissional aí também. Tem clube lá que 50% do financiamento do clube era feito em cima da Copa, cara, que hoje não tem. E o São Paulo, vocês lembram do São Paulo, é patrocinado pela Brahma, né? Imagina o que a Brahma não investiu em valores para o E outro clube, detalhe, né? assim, que vários presidentes comentaram, hoje para te pintar um estádio, olha o custo que um clube tem. E aí tu faz uma parceria com qualquer cerveja, primeira coisa que eles te oferecem é a pintura do estádio, cara. Só aí quanto é que o clube já está ganhando. Já ajuda muito na arrecadação. E eu não vejo a situação de vender a cerveja, que é o grande problema das violências no estádio. Eu não vejo. O problema, na verdade, é outro. O problema... Se for ver por problema de droga como cerveja, né, cara, não é isso aí o problema. Com certeza que não. Com certeza que não, mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo, porque agora é a hora dos nossos apoiadores culturais, e vamos continuar no segundo bloco falando com o Clóvis e com o Benhur muito sobre a rodada do futebol gaúcho.
Vamos lá, então. Pedro, estamos no ar ainda, eu acho que o programa ao vivo aqui. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta com o Esporte na TV da noite de hoje para falar agora da rodada número 7 do Campeonato Gaúcho, rodada número 7 do Gauchão 2019, que teve no último sábado aqui no Estádio do Vale a vitória do Noia. O Noia venceu ao São José de Porto Alegre pelo placar de 1-0 com gol do paraguaio Hector Bustamante aos 34 minutos do segundo tempo. Um importante resultado para o Noia que terminou a rodada do final de semana na quarta colocação, claro, destacando que aguarda ainda o resultado do Pelotas e Aimoré, que jogam hoje à noite. Também no último sábado, o São Luís de Juí venceu a Avenida de Santa Cruz pelo placar de 1-0. Ontem à tarde em Pelotas, Brasil de Pelotas e Grêmio ficaram no 0-0. O Veranópolis perdeu em casa para o Juventude por 1-0. E o Internacional no Beira-Rio fez 2-1 no Caxias, com gol do William Potker e do Patrick. O Patrick, contestado pela torcida, fez o gol aos 44 minutos do segundo tempo. Hoje, às 20 horas, teremos o jogo Pelotas e Aimoré. A classificação do Gauchão no momento, com 17 pontos, lidera a equipe do Grêmio. Em segundo lugar, agora, a equipe do Internacional com 14 pontos. Em terceiro lugar, ou melhor, com 13 pontos. 13 pontos a equipe do Internacional. Em terceiro lugar, com 12 pontos, o São José. Em quarto lugar, com 11 pontos, o Novo Hamburgo. Em quinto lugar, com 10 pontos, o Caxias. Em sexto lugar, com 10 pontos, o Juventude. Em sétimo lugar, com 9, o Aimoré. Em oitavo lugar, com 8 pontos, a equipe do Pelotas. Na zona intermediária, com 8 pontos, a equipe do São Luís. Com meia dúzia de pontos, a equipe do Avenida. E na zona de rebaixamento, com 4 pontos, o Brasil de Pelotas. E com 3 pontos,
seriamente ameaçado a equipe do Veranópolis. Lembrando que na próxima rodada teremos no domingo como grande destaque às 17 horas o jogo Aimoré e Novo Hamburgo, jogo agendado para o Cristo Rei em São Leopoldo. Também teremos no domingo lá em Santa Cruz às 17 horas Avenida Internacional, jogo muito difícil para o Avenida do Fabiano Darks e o Maninho. E na outra segunda-feira às 20 horas o jogo do Grêmio e Veranópolis. Clóvis, falando agora do Esporte Clube Americano, o Americano tens uma novidade para o telespectador do esporte na TV, além da Sulicamp, da Noligaf, da Lifesa, tradicionais competições que o Americano participa todos os anos, teremos também o Gauchão Federado, Clóvis? Realmente, esse ano uma das novidades do Americano é o retorno, né, do juvenil para o estadual, né? É uma necessidade do clube, né? O clube precisa disso, cara. E, infelizmente, o clube, por conta própria, não tem como manter um juvenil, né? Porque para te jogar um estadual, tu tem que jogar em alto nível. E para te jogar em alto nível, tem que ter uma equipe boa, cara. E tu fazer um juvenil para cobrar dos meninos, tu não consegue fazer time, né, cara? Então, esse ano a gente conseguiu o apoio do nosso amigo Hans da Forrotec, né? Que está olhando o programa. Que está nos assistindo aí. Um abraço pro Hans, cara. Cristiano, né, o Benjamin? E então esse ano o Americano vem e vou te dizer assim, ó, a gente vem forte para a competição, cara. A parceria continua com o Ser Liberdade? Não, esse ano é só o Americano mesmo. E a gente até teve uma reunião hoje, no final da tarde. Já saiu a questão do chaveamento, alguma coisa, ou ainda não? Sim, já saiu tudo, cara. Tá tudo programado. Esse ano não tem a e B, né? Esse ano eles unificaram, só fizeram um juvenil só. Deu 40 equipes, com 8 chaves de 5. Classificam 4 equipes na primeira fase de cada chave. Bacana. Que bastante bacana. jogo, É, né? turno e retorno, né? E aí a segunda fase ainda, isso regionalizado, né? A primeira fase e a segunda fase também ficou meio que regionalizada, onde a chave A pega B, a C pega D, que nem nós classificando, vamos pegar, nós somos a chave B, que ficou nós, Novo Hamburgo, o Estância Velha, que é o Detroit, o Nacional e o Esportivo de Bento. Uma chave regionalizada com o ingresso do esportivo aí. Isso. É uma chave bem local, praticamente. E não tem né? a questão mais da chamada repescagem, a equipe que é eliminada na primeira fase. Não. A possibilidade classifica 4, né? E um cai fora, e esse tá eliminado. Uma coisa interessante, né, Tuca, que o americano disputando uma competição dessa, tem como tu mostrar aos jovens, né? Tu fazer o jovem, a comunidade. Daqui a pouco tu tem hoje, e eu acho muito importante esses campeonatos, porque surge muito jogador. Isso não pode ser esquecido, né? Jovens atletas, que daqui a pouco até o americano tem como, em cima disso, fazer esse jogador chegar num profissional, né? E que nem o americano, a gente tem uma escolinha bem forte, né, Benhor? E se tu não tem um juvenil, o menino não tem uma perspectiva, né, de jogar um estadual. Vai procurar, né, outras outras equipes que tenham. Hoje, né? A gente com a escolinha, a gente disputa o estadual ali, mas não é aquele estadual mesmo, como é um federado hoje com 40 clubes. Imagina, né, vai enfrentar Esportivo, Novo Hamburgo, né? Sim, equipes sim. tradicionais, né? Equipes Inter, tradicionais. Grêmio, imagino que esteja, Juventude, e Caxias. uma segunda fase aí, que se a gente classificar, e é o nosso objetivo, a gente provavelmente pega a Inter, que a gente vai pegar a chave A, que é Inter, São José, o Gramadense, o Muito Oriente bom. de Canoas e o quinto clube, eu não me lembro agora quem é. Chave regionalizada, então. Fica regionalizado novamente. Então, é um campeonato gaúcho que tu vai jogar com um custo bem pequeno, né, cara? Aí a terceira fase, sim, aí tu não sabe onde é que tu Mas pode aí tu cair, né? Mas aí tu tá empolgando teu torcedor, daqui a pouco novos apoiadores, né? Isso é uma coisa que o americano tem, cara. Bacana. O Hans que está nos assistindo sabe. Sempre que a gente fez juvenil, sempre com o apoio do Hans, cara, porra, nós fizemos jogos lá de casa cheia, cara, e altos jogos, né, cara? Ô, Tuca, deixa eu só fazer uma pergunta. Ele não é aquele diretor que fica incomodando ali, né? Não, incomoda não. o treinador, querendo dar pitaquinho, né? Não, o Hans é um baita de um torcedor, cara, na realidade.
Falando um pouco de Libertadores da América, a Conmebol hoje à tarde alterou 2 datas dos jogos da dupla Grenal na chamada fase de grupos, jogos da terceira rodada. O jogo Internacional River Plate, que seria inicialmente dia 27 de março no Beira-Rio, passou para o dia 3 de abril, e o jogo Universidade Católica do Chile contra o Grêmio, que seria no dia 28 de março, será em Santiago do Chile no próximo dia 4 de abril. Lembrando que a dupla Grenal estreia no dia 6 de março, o Internacional jogando fora de casa contra o vencedor do jogo Palestino do Chile e Tajeres da Argentina, e o Grêmio também no dia 6 de março, jogando lá na Argentina, diante do Rosário Central. Como é que tu analisas, Benhur, esses grupos, ao meu entender, grupos difíceis para a dupla Grenal? Hein? Eu acho que Libertadores já é uma competição meio complicada, né? Até pela tradição das equipes, né? E desse ano, na minha opinião, o São Paulo, que caiu fora, que está contratando ótimos jogadores, está se criando, né, uma estrutura boa, caiu para um argentino. Né? A situação que eu acho que incomoda um pouco, eu estava analisando isso, o São Paulo está um mês e mais ou menos, vamos botar 45 dias de trabalho. Aí tu pega um argentino já num campeonato já há bem mais tempo, né? Isso é uma coisa meio preocupante, né? Os times fazem uma pré-temporada de 15 dias e já estreiam, né? A Argentina faz o calendário parecido com o calendário europeu, né, Benhur? Isso eu acho que poderia ser uma questão a ser mudada, opinião pessoal minha, até porque sempre vai ter desvantagem física, né? As equipes já estão em metade de temporada. Montar um lastro físico, técnico e tático, né, numa equipe profissional. Principalmente das nossas equipes aqui, não é fácil, né? Em 15 dias tu botar o time em campo e logo tu tem uma competição internacional com equipes que já estão, né, voando, né? Falando em dupla Grenal, né? Hoje o Grêmio tem uma certa vantagem sobre o Inter dentro dessa competição, porque o Grêmio praticamente não mudou muito o time, né, cara? E um time que vem encaixadinho desde o final do ano, né? E o Inter terminou o ano mal e começa mal, né? Então, vai para uma competição dessas aí, para acertar a equipe, né, é complicado. Cara. É complicado, até também pela qualidade dos adversários do grupo do Internacional. Por exemplo, o River Plate, que é o atual campeão. Sim. E também a questão do Alianza Lima, que tem a questão da altitude lá em Lima, no Peru. E também a gente não sabe ainda uma equipe que virá dessa primeira etapa da fase eliminatória, que poderá ser outro argentino, o Tajeres, né, Tuca? Tudo indica que sim, né? Pelo que a gente viu contra o São Paulo aí, eu acredito equipe bem organizada do Tajeres. É um time que deva... O Tajeres e o Atlético Nacional que vão fazer, não. Não, o Atlético Nacional é na chave do Grêmio. Na chave do Grêmio. O Tajeres outro adversário complicado, e o Palestino do Chile, né? A chave do Grêmio ainda tem a definição ali do... Libertadores, a tradição, né? Principalmente a fase local, quando tu vai jogar no adversário, tem bastante problema. É difícil uma equipe jogar muito bem fora de casa, né? Uma equipe brasileira, principalmente fora, né? Principalmente quando tu pega altitude, né? E nessa fase aí que os times não estão bem preparados fisicamente ainda, isso complica bastante, cara. Falando um pouco em Copa do Brasil, a CBF definiu na última sexta-feira a tabela da segunda fase, os jogos dos gaúchos. Nesta quarta-feira, às 21h30, no Itaquerão, em São Paulo, tem o jogo do Corinthians contra o Avenida de Santa Cruz, o Avenida do Maninho. No próximo dia 6 de março, no Rio de Janeiro, o Ipiranga de Erechim enfrenta o Fluminense. No próximo dia 7 de março, em Santa Catarina, o Avaí recebe o Brasil de Pelotas. E no dia 28 de fevereiro, o Juventude recebe o América Mineiro. Benhur, que jogo aí pro Fabiano Dykes, pro Maninho? Não, e a coisa tá complicada, né? Porque ele joga contra o Corinthians, claro, no Itaquerão, grande jogo, vale uma condição financeira muito boa, mas domingo já num gauchão recebe o Internacional, né? Quer dizer, vem de derrota do São Luís. Então, assim, vão ter que trabalhar bastante, tem viagem, tem pressão, resultado. Não sei se ele não vai botar um time misto, né? Porque joga contra o Corinthians lá, apesar que tem que acreditar, né? Tem que acreditar. É um jogo histórico pro Avenida aí. Não tenha dúvida, agora a pressão é muito grande. Apostar numa zebra, né? E até porque a questão do regulamento nessa segunda fase da Copa do Brasil, não existe mais a questão do visitante jogar pelo empate. Se terminar empatado nos 90, penalidade. Essa segunda fase agora. Segunda fase vai para os pênaltis. Não, eu acho que tem condições, eu acho que tem que se acreditar nisso, né? Agora, é muita pressão, né? Porque tu não te esquece que ali hoje caiu para 2 pontos com o Brasil de Pelotas.
Não sei quem é que é o adversário do Brasil nesse final de semana. Daqui a pouco, tu não vencendo o Inter, o Brasil pode... O Brasil joga na outra terça com o São José em Porto Alegre. Jogo difícil. Também jogo difícil. Tá complicado o negócio. O pessoal que tá no fundo, quem fizer a diferença... É só jogo difícil, é né, briga cara? de foice, né? Quem fizer a diferença agora no final, de ganhar 1 ou 2 jogos, vai... O Inter ganhou 3 partidas, passou para vice. Já está na né, vice-liderança. Mas agradecendo, então, a participação do Benhur. As tuas considerações finais, Benhur? Agradeço aí, e a gente sempre torce para o bom futebol, torcendo aí para os amigos aí, para o Hans e para o Tuca, que façam um grande campeonato juvenil. Acho que é importante para Novo Hamburgo, é importante ali para a comunidade, pessoal que gosta de futebol, né, Tuca? Então, estamos torcendo aí, com certeza vamos lá prestigiar, dar uma olhada nesses jogos aí. E as considerações finais do Tuca, e agradecendo a participação aqui no Esporte na TV. Eu que agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade aí da gente vir falar do americano, da liga. E a gente, antes de começar a competição, com certeza a gente volta a falar aqui, porque o bairro nos apoia nesse nível de competição, cara, e com certeza o pessoal de Canudos está bastante contente e vai dar o retorno nos jogos lá, lotando o nosso estádio. E sorte aí para o Benhur, que a gente está sempre torcendo pelo Benhur aí, que logo esteja aí treinando alguém aí. Sucesso. Valeu, um abraço a todos, cara. Valeu, Tuca, sucesso para o americano, sucesso para o Benhur aí, um abraço para o telespectador que está acompanhando o Esporte na TV. Hoje nosso abraço especial aí para o Paulão aí da Federação Gaúcha de Futebol, acompanhando o programa de hoje. Um abraço também para o Valdir, o pessoal de casa deve estar estranhando o Valdir, segunda-feira não está no programa. O Valdir está tirando suas merecidas férias, o Valdir lá em Florianópolis, aí, o Valdir curtindo aquelas férias ao lado da Dona Zita, curtindo uma praia, umas férias merecidas. O Esporte na TV vai ficando por aqui, retomando ao vivo nesta terça-feira, a partir das 19h30, para falar muito amanhã sobre natação. A você de casa, mais uma vez, o nosso muito obrigado, e fica o convite, permaneça com a nossa programação.